Então, boa tarde, meu nome é Martiele William. Eu vou apresentar a minha dissertação para o exame de defesa do mestrado, intitulada Tessitura da Paisagem, Avaliação e Valoração Paisagística dos Geossítios da região Geoparque da Quarta Colônia, Rio Grande do Sul, orientada pela doutora Raquel Vaz e coorientada pelo pós-doutor Luiz Guilherme Aita Pipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em especial meus orientadores e a banca por terem aceitado esse desafio. Também gostaria de agradecer aos meus pais e aos amigos e colegas do PP Galpes e professores pelo apoio. E também gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui nessa videoconferência. Então, essa dissertação ela se divide em 7 capítulos. E eu vou começar pelo início, pelo capítulo 1. Então, o capítulo 1 se trata da introdução. E essa dissertação ela se apropria, então, da quarta colônia da região e do Geoparque como alvo de estudo. E tem essa apropriação, principalmente pela identidade, pela diversidade geológica, ecológica, ambiental e cultural, que é, no caso, a colonização alemã e italiana dessa região, e que em 2023, então, ela recebeu o selo de Geoparque Global pela Unesco. Só que diante desse selo também existe um desafio de continuar mantendo esse reconhecimento internacional, e para isso exige instrumentos técnicos e conceituais sólidos para manutenção. Além desse desafio, há duas questões também, que é a questão da invisibilidade da geodiversidade no planejamento territorial e a questão que os geossítios geralmente eles são avaliados com foco geológico. Além disso, e aí, a partir disso, existe essa lacuna metodológica a nível de Brasil e mundo, dessa falta de relação entre os valores geológicos, ecológicos, cênicos e culturais. Além disso, o Brasil ele tem uma produção acadêmica científica muito concentrada e fragmentada, enquanto que no mundo esse crescimento já é exponencial sobre o assunto de geoparques, mas sem essa relação entre valores geológicos, ecológicos, cênicos e culturais. Por isso, a proposta dessa dissertação é fazer uma valoração paisagística com base na tessitura da paisagem, articulando essas formas, funções e sentidos do território. Por isso, a dissertação se fundamenta na arquitetura da paisagem e na ecologia da paisagem, e também se justifica por eu ser habitante da quarta colônia e ter essa identidade e essa relação com o território. Então, o problema de pesquisa parte disso, de conseguir, nesses valores paisagísticos, conciliar o geológico, ecológico, cênico e cultural numa avaliação para os geossítios do Geoparque da Quarta Colônia e assim conseguir trazer estratégias de valorização, conservação e uso sustentável da paisagem. Portanto, o objetivo geral é caracterizar e valorar a paisagem desses geossítios do Geoparque com esses critérios, compondo essa tessitura da paisagem e conseguir ter essas ações e estratégias de gestão territorial e planejamento para a gente ter um uso sustentável desse patrimônio natural e cultural da região. Aqui fazendo relação, então, das questões de pesquisa com objetivos específicos e os capítulos da dissertação, o primeiro objetivo, então, é definir critérios e subcritérios para a valoração paisagística. O segundo objetivo é caracterizar os valores paisagísticos dos geossítios do Geoparque da Quarta Colônia. O terceiro, agregar e hierarquizar espacialmente os atributos naturais, ecológicos, cênicos, estéticos e culturais dos geossítios. O quarto, classificar e agrupar os geossítios segundo os valores paisagísticos atribuídos. O quinto é analisar esses padrões espaciais e as dependências estatísticas entre esses atributos e os valores paisagísticos. E, por fim, o último objetivo é propor diretrizes estratégicas para o planejamento e gestão da paisagem. E o capítulo 7, então, faz essa tessitura, essa contextura de todas essas questões de pesquisa e desses objetivos específicos. Então, o capítulo 2, ele vai trabalhar as interfaces dos geossítios na construção da paisagem. Então, a paisagem é essa herança natural e cultural que a gente tem a partir das relações nossas, de sociedade, com a natureza. E os geossítios, então, eles são esses testemunhos dessas interações ao longo do tempo, e aí acabam sendo marcados com conservação, memória e identidade pela comunidade. E aí é preciso superar essa avaliação isolada e integrar eles a essa paisagem viva que a gente tem e se relaciona. E os geoparques, então, eles são esses espaços de gestão ativa,
comunitária, que precisa desse envolvimento, articula a natureza, a cultura e desenvolvimento através da educação, o turismo e a sustentabilidade territorial. Só para destacar que o geoparque ele não é composto só por um geossítio, ele precisa de um conjunto para se tornar um geoparque. Trazendo aí um conceito bastante importante dentro do cenário dos geoparques, que é a geodiversidade e também da paisagem, porque ela é a base física. A geodiversidade é a rocha, o solo, as formas de relevo, e elas têm valores múltiplos para a gente, desde científicos, educacionais, culturais, ecológicos. E os geossítios, então, vêm como esses nós de convergência entre a ciência, o campo da geociência, a cultura e o planejamento territorial. Então, aqui eu trago essa questão dos geossítios e relaciona também com outros conceitos que são importantes desse universo do geoparque e dos geossítios, que é a geodiversidade é um objeto, o geossítio é essa evidência singular dessa geodiversidade, a paisagem é o campo de significados, a geoconservação é o método, o geopatrimônio é o valor reconhecido e o geoteorismo é o uso que sensibiliza. Aprofundando ainda na geodiversidade, eu já destaquei que ela tem alguns valores, e aqui eu também destaco alguns desses serviços que esses valores têm para a gente enquanto sociedade. E a valoração paisagística aqui proposta nessa dissertação, ela não visa substituir esses valores geocientíficos, mas sim ampliar eles, territorializar e conectar com as dimensões sensíveis da nossa vida. Né? Entrelaçar, trazer essa tessitura desses serviços e desses valores e funções que a geodiversidade tem e que se articulam com outras. Até porque os elementos geológicos eles moldam tanto a beleza cênica da paisagem e nos trazem bem-estar emocional, sentimento de pertencimento e, às vezes, até o turismo, né, de experiência e contemplação. Fechando esse capítulo, então, o capítulo 3 vai tratar da tessitura da paisagem e avaliação paisagística, onde é abordados fundamentos teóricos, normativos e metodológicos para a leitura dos geossítios da quarta colônia. Então, eu me aproprio aqui do termo tessitura, inspirado em um campo musical, e que aqui no contexto paisagístico traz essa questão de composição relacional da paisagem, que natureza, cultura e memória entrelaçam em diferentes escalas e tempos. Se inspira no conceito de landscape texture, que é lá de Forman Turner, nessa questão de analisar a composição, configuração e dinâmica dos fragmentos paisagísticos. E também se inspira em Guedes, né, quando ele analisa a cidade regional como um tecido entre cultura, ambiente e forma, e McCarthy quando ele faz as sobreposições de camadas ambientais e culturais no planejamento. Então, a paisagem aqui, ela reflete uma trama dinâmica de composição, configuração e sentidos e significados. Portanto, além da tessitura da paisagem, eu me aproprio de mais duas dimensões conceituais, que é a ecologia da paisagem e a arquitetura da paisagem, para ter essa análise e gestão integrada do território. A arquitetura da paisagem, então, aqui ela vem como uma dimensão da paisagem como cultura, onde se estuda a forma, se estuda a imagem, se estuda a experiência social como a paisagem. E a ecologia da paisagem vem como uma dimensão da paisagem como sistema, onde é estudada a estrutura, a função e a mudança dos elementos espaciais. E apoiando nessas três dimensões conceituais, eu aplico a minha metodologia, que vai analisar 4 grandes atributos, que é o espacial e funcional, tendo essa articulação territorial e a modalidade paisagística a partir dos geossítios, e aí fazendo essa tessitura da paisagem e também trazendo essa análise da paisagem imediata dos geossítios a partir dos diagramas de Voronoi. Depois, um outro atributo é o natural e ecológico, que faz relação com a ecologia da paisagem, e aí os critérios vão ser nessa questão da diversidade, integridade e conectividade. Depois, outro atributo são os cênicos e estéticos, que fazem essa relação com a arquitetura da paisagem, e aí a questão da exposição visual, legibilidade espacial. E o outro atributo é o simbólico-cultural, que é uma abordagem exploratória e está intrínseca entre esses outros atributos que já falei, e aí faz essa relação com a tessitura da paisagem e um pouco também com a arquitetura da paisagem. Entretanto, antes de aplicar essa metodologia, precisei fazer um recorte espacial e uma seleção dos geossítios, até porque o Geoparque da Quarta Colônia ele tem 54 locais identificados, só que desses,
31 são geossites que têm valor científico e são classificados em valor geomorfológico, fluvial, fosfílico, litológico, sedimentológico, e 23 sítios de geodiversidade, que vai de valor arqueológico, cênico, ecológico, histórico e cultural. Entretanto, então, o meu primeiro recorte é a retirada desses 23 sítios de geodiversidade pela falta do valor geocientífico e ficando, então, assim, 31 geossítios restantes. Entretanto, eu faço um segundo recorte, retirando os 12 geossítios facilíferos, porque eles têm um acesso restrito, que é pela UFSM e pela CAPA, e eles requerem uma metodologia própria, porque precisa ser mensurado o valor paleontológico, a datação, a vulnerabilidade, que não é uma coisa da área da arquitetura, né? Pode ir um pouquinho. Então, ficou selecionados esses 19 geossites que estão expostos na imagem, e aqui visualmente. Então, aqui são as etapas metodológicas da avaliação paisagística. Como eu tinha comentado, né, tem essa questão espacial funcional. Então, com essa seleção dos 19 geossítios, foi possível definir esses diagramas de Voronoi, que são a paisagem imediata de influência de cada um. Então, aqui são os 19 geossítios nessa imagem, e aí dá para ver. Acho que meu mouse não aparece, né? Aqui. São os diagramas dessa paisagem de influência em volta do geossítio. Depois, os atributos naturais, ecológicos, cênicos e estéticos são contemplados na etapa 2, que é a avaliação, e aí são os capítulos 4 e 5 que eu vou apresentar na sequência, e a etapa 3, que é a análise multivariada, então é o capítulo 6, que é a etapa metodológica, e eu vou apresentar na sequência também. Então, os critérios paisagísticos, e daí os atributos naturais e ecológicos são o capítulo 4, e aqui parte da compreensão que a paisagem ela é a relação, o resultado de relações entre fatores biofísicos e a relação que a gente tem de intervenção humana. E aí, nesse cenário, eu tentei propor 4 critérios que conseguissem dimensionar tudo isso, essa questão dos fatores biofísicos e os níveis de intervenção da paisagem. E, portanto, eu vou apresentar agora eles para vocês. Então, o índice de geodiversidade, ele vai quantificar a variedade de elementos abióticos em uma área. Ele funciona semelhantemente como um índice de riqueza, ali como da ecologia, que é contabilizar o número de classes distintas por célula da malha. Aqui, no caso, foi usada uma malha regular, baseada no método de Pereira e demais autores, e no tamanho de 2 km por 2 km. Esse valor foi definido a partir de testes e recomendações em literatura, e está detalhadamente no apêndice à dissertação, para quem quiser dar uma olhada melhor. Eu não vou conseguir dar muito explicado. Mas aí o índice da geodiversidade é a soma, então, dos subíndices geológico, geomorfológico, pedológico e hidrológico. E aqui, para exemplificar, então, o primeiro à esquerda, que é o subíndice geológico, ele conseguiu uma riqueza entre 1 a 5, e o subíndice geomorfológico já foi de 1 a 4. Aplicando estatística, e principalmente o coeficiente de variância, deu para notar que há algumas variações suaves, mas há também presença de feições pontuais, e aí nisso é a questão do corpo de água continental, mas a gente pode perceber que, comparando as feições geológicas e morfológicas, a ideia de matriz corredor de forma, que esses corpos continentais são manchas, e as feições geralmente são a matriz da paisagem, porque elas se estendem e são bastante homogêneas nos espaços que ocupam. E o subíndice pedológico segue essa mesma ideia, né, mas ele acaba tendo uma variação maior, e isso se reflete no coeficiente de variância, que já é um pouco maior, mas ele também alcança uma variedade de variação de 1 a 5. E o subíndice hidrológico já funciona como uma ideia de corredor do fórmula, né? E acaba tendo, então, um coeficiente de variação maior, porque há alguns pontos em que ele alcança uma riqueza abiótica de 4 e alguns pontos de 0, porque não existe a presença desse subíndice na paisagem. E aqui é o resultado, então, é a soma desses 4 subíndices, resultando
nessa riqueza biótica da paisagem. E aí a gente pode notar também que alguns dos pontos em azul são onde encaixa-se com o subíndice hidrológico, dando esse maior valor. E como eu não tenho tempo para falar dos 19 geossítios aqui, eu trouxe 6 exemplos, dois num cenário favorável, dois num intermediário, dois num cenário que não seria tão positivo. Então, aqui é o Cerro da Igreja e o Monumento Imigrante. Eles têm alto valor de geodiversidade, tanto no geossítio como numa média que é feita a partir do diagrama de Voronoi. Aqui, no caso do Monte Grappa e da Cascata Hadats, já dá para perceber que esses geossítios se posicionam em áreas que são mais homogêneas ou que estão mais afastadas ou tem a ausência do subíndice hidrológico. Ainda tem no geossítio um bom valor, e aí a média no diagrama já desce um pouquinho. E o caso de pior cenário aqui é onde realmente as feições são bem mais homogêneas, geralmente uma ou duas feições, e bem homogêneas na paisagem, e isso se reflete no diagrama de Voronoi, e as escarpas alagadas acabam tendo um ponto no geossítio de valor alto, porque ali realmente passa o Rio Jacuí e tem também a usina hidrelétrica de Itaúba. Depois, o segundo critério, então, é a integridade da paisagem natural, até porque a gente, enquanto sociedade e biodiversidade, a gente não consegue sobreviver sem a geodiversidade, e quando há perdas na geodiversidade, a gente também é impactado. Entretanto, a tentativa de fazer um índice semelhante ao da geodiversidade para a biodiversidade não foi realista pela complexidade, então utilizou-se da arquitetura da paisagem, principalmente os usos de coberturas do solo, em função da formação florestal campestre, que são típicos dos biomas aqui da quarta colônia, nessa tentativa de entender quais são as áreas mais contínuas e extensas de vegetação, para ter uma maior preservação, já que quando são fragmentadas e isoladas, elas não têm a mesma função ecológica que as grandes e extensas. Então, aqui a formação florestal e a formação campestre, já categorizadas pela área de suas manchas e em função estatisticamente dos desvio padrão e da média. Então, foi classificado e ponderado pesos, então, para essas maiores manchas, né, chegando ao valor de 5. E a partir disso, então, foi interseccionado com a grade para seguir a linguagem do índice de geodiversidade. E aí a área era multiplicada por esse peso, chegando depois à normalização a um índice de integridade das manchas. Aqui só exemplificando da formação campestre, e aqui é o resultado. Então, aqui a formação florestal ela se concentra mais ao centro e a formação campestre mais ao sul. E isso se reflete aqui no final, tendo essa formação florestal e a formação campestre. E aqui é o mapa de densidade de Kern, para melhor exemplificação dessas manchas. E aí eu trago 6 exemplos, novamente, de geossítios. Então, a Cascata Hadats, o mirante da barragem do Dona Francisca, que encaixam bem aonde tem ainda a vegetação florestal consolidada, principalmente por conta de questões de declividade nessa região. E o mirante aqui na barragem também tem o Parque Estadual da Quarta Colônia aqui perto, então isso também reforça esse valor de integridade nessa região. Em cenários mais intermediários, então, tem o Monumento do Imigrante, que acaba que no seu ponto de geossítio ele tem um valor muito bom, mas o entorno já é bastante fragmentado, não tendo, então, essa integridade da formação campestre, nesse caso. E depois a Gruta do Sítio Alto, que também no seu ponto tem um valor razoável e já diminui a média no diagrama de Voronoi. E nos piores cenários, então, tem o Parque Baldino Tesla, que fica à margem do Rio Jacuí, onde deveria ter APP e ter um valor razoavelmente melhor, mas no caso não houve. E o Cerro da Figueira, que no ponto realmente tem um bom valor, mas o seu entorno já não tem uma integridade das formações florestais ou campestres. O terceiro critério, então, é o potencial de conectividade da paisagem. Frente a essas pressões antrópicas que se tem, no caso aqui da quarta colônia, nem é a questão da urbanização,
mas sim de mosaicos de agrícolas heterogêneos, mas que são desarticulados. E aí, então, é feito esse mapeamento dessa resistência ecológica, e daí, quanto maior o impacto antrópico, maior o valor dessa resistência, e aqui no caso, foi valorado os usos da cobertura, a declividade e elevação com esses maiores impactos, e aí o inverso desse rastro de resistência criado vai gerar um mapa de potencialidade de conectividade da paisagem. Então, aqui são os usos de cobertura do solo da paisagem. E eles foram ponderados então, contra o impacto dos seus usos. A formação florestal, então, sendo o mais suscetível, e a área urbana sendo o pior para a conectividade, e assim diminuindo na escala dos usos agrícolas, porque por mais que tenha uma certa resistência, ainda permite, de certa maneira, alguns fluxos. A área urbana já é muito mais difícil do que a questão dos usos agricultores. A elevação, aqui no caso, a quarta colônia, a região ela tem a parte de planície e a parte de planalto, que são mais com menores declividades, e tem essa transição entre essas elevações. Por isso que essa parte foi colocada como pior para conectividade, batendo com a declividade, que também prejudica nessa região, e aí essas partes mais planas são mais fáceis para essa questão de conectividade. Na questão mais funcional, então, tem a questão da distância dos rios, então foram feitos buffers, porque geralmente, junto aos rios, existe vegetação, e aí é muito mais fácil criar um corredor ecológico, uma conectividade da paisagem junto a isso. E aí, aqui no caso, foram atribuídos buffers conforme a ordem, e aí gerar esse mapa para uma possível conectividade, né, dessa paisagem. E aí, a distância das rodovias, que é esse mapa aqui no cantinho, é esse pensamento inverso, porque as rodovias, né, elas acabam sendo um fator de resistência na conectividade. Então, também foram criados buffers, conforme a ordem da rodovia, e aí colocado como pior cenário para ter essa restrição na paisagem. E aí, aqui são os resultados. Então, aqui já nem é o raster de resistência, é o inverso disso. Então, por mais que aqui o rio Vacacaí tenha bastante tons de verde, que sugerem uma questão de conectividade, o rio Jacuí, que é o mais afluente, o maior afluente nessa paisagem, ele já não tem esse potencial, que deveria ser urgentemente melhorado. E aqui já levando essa questão da grade para manter a embaixo da diversidade. E aí eu trago 6 exemplos novamente. Então, o Passo das Tunas, que é que eu já estava comentando aqui, que aqui embaixo parece ter um potencial, mas ainda é preciso metodologicamente trabalhar mais esses mapas de conectividade, assim como o Cerro da Igreja, aqui que tem esses melhores cenários até no diagrama de Vorolog. A Gruta do Índio, e a cascata Hadats, até porque eles estão nessa região aqui, tem valores similares, então ficar numa ideia intermediária do ranking nesse critério. E nos piores cenários, então, as termas romanas e a cascata da Ferreira, onde tem a maior urbanização, no caso aqui das termas romanas, e uma antroposização agrícola aqui na cascata da Ferreira. E o último critério, então, é as mudanças e uso as modificações antrópicas a partir das mudanças no uso de coberturas da terra, para avaliar esse grau de impacto que a gente faz na paisagem. Então, foi ponderado para tentar identificar áreas mais estáveis e outras mais vulneráveis. E o período analisado foi de 85 a 2023. Então, aqui, ilustrando essa paisagem natural que se manteve ainda natural de 85 a 2023, que quase é 35%, mas o que é alarmante nesse cenário é que a natural, nessa cor aqui, e aqui ao norte e ao sul, de 85 para 2023, ela passou de natural para agrícola em quase 20% dessa paisagem. Então, sendo instável essas áreas da paisagem. Já a parte agrícola, a gente tem uma consolidação, principalmente aqui junto ao rio Jacuí e aos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim com o arroz. E aí a gente tem mais
diferenciação, que é a rotação agrícola, quase 23% em outras regiões. E, claro, não tem muito dessa questão do agrícola para o natural ou agrícola para o urbano. E o urbano não é um uso forte dentro da região da Quarta Colônia. Então, urbano mesmo só tem 19% da área. Até 19% da área. E aí aqui, só voltando um pouquinho, aqui são os pesos ponderados. Então, quando era natural para o urbano, a área ganhava 1 ponto. Quando era natural para agrícola, ganhava 0,7 pontos. Quando era, aqui no caso não tinha muito, mas quando tinha a rotação de agrícola era 0,4 pontos. E aqui no urbano não muito, influenciou muito nos resultados. Mas aqui então é um mapa ponderado dessa intensidade de modificações antrópicas, e a gente vê aquela questão do natural sendo mudado para o agrícola, principalmente ao norte e ao sul, e essas áreas aqui ao centro, onde bate com o que tem da integridade da paisagem, lá das formações florestais e campestres. Então, aqui nos melhores cenários, então, o Monumento Imigrante e o Parque Ubaldino Tesla. O Parque Ubaldino Tesla tinha aparecido com menor integridade, mas aqui ele aparece num cenário positivo, porque esses usos que se encontram em volta dele não são tão modificados, instáveis durante esse tempo que decorreu de 85 a 2023, assim como no Monumento Imigrante. O Cerro da Igreja e o Morro Agudo já tem essas modificações antrópicas em volta, então que já traz mais uma estabilidade para a paisagem. E a Cascata Ferreira e as Escarpas Alagadas, então, são as mais o pior cenário, principalmente porque aquela modificação de formação florestal para agrícola, né, natural para agrícola, e também com essa transição e rotação de culturas dentro do agrícola. E aí, para finalizar esse capítulo, eu precisei fazer uma padronização e preparação desses indicadores para conseguir depois fazer essa análise integrada. Então, tipo, o índice de diversidade lá no somatório, eles variavam de 3 a 15. Então, eu precisei fazer essa normalização de 0 a 1. A integridade da paisagem natural, eu já tinha feito essa variação de 0 a 1. O potencial de conectividade, então, estava variando de 0 a 1 a 10, né, que 10 era o pior cenário e 0 a 1 era o bom. Então, essa normalização de 0 a 1. E a intensidade de modificações antrópicas, então, variava de 0 a 1. E aí eu precisei fazer essa inversão dos valores, porque o 1 era o pior cenário e todas as variáveis aqui trabalhavam com o melhor cenário. Então, só para deixar claro. E aí, depois do capítulo 5, critérios paisagísticos, então, os atributos cênicos, estéticos e culturais na avaliação da paisagem. E aqui são trabalhados 2 grandes eixos, que é a perspectiva in situ e a perspectiva ex situ. Então, a perspectiva in situ, ela vai abordar essa questão da beleza da paisagem e da interação entre o que é visível e como é percebido pelas pessoas. E aí, aqui foi adotado, então, o campo de visão, a altitude que a pessoa se encontra e um índice de qualidade visual que foi adaptado dos autores, isso vindo em 2017. E aí foi trabalhado 5 eixos: espaço físico, espaço azul, espaço verde, espaço histórico e espaço antrópico. Então, com o espaço físico sendo o mais pesado, com maior peso nessa análise hierárquica. Então, a rugosidade do relevo, aqui é essa indicação dessas variações, de deformações do relevo, né? Essas áreas onde a gente vê as rochas, onde a gente vê essas diferenças de altura, então elas foram destacadas aqui e ganharam os maiores pesos. A presença ou não dos recursos hídricos, porque quando a gente experiencia uma visão, uma imagem de um mirante, a presença dos recursos ela traz mais atenção, mais beleza aos nossos olhares. Então, o 5 aqui é da presença do recurso hídrico. Depois foi o NVDI, que é a questão da saúde, da vegetação na paisagem, e aqui foi feita uma média de 4 datas, que reflete cada estação do ano, do ano de 2024,
E aí é onde a vegetação não tem mais está mais saudável, então foi colocado o valor de 5, e onde seria menor, então seria o valor de 1. Por fim, então, no espaço histórico, aqui eu trago o patrimônio histórico, entretanto, só está focado nos sítios de geodiversidade dentro do Geoparque da Quarta Colônia, mas poderia ter mais, porque a Quarta Colônia, dentro da imigração alemã, italiana e portuguesa, tem um rico patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e gastronômico, que também poderia ter sido abarcado aqui, mas pela questão do tempo não pôde. E a infraestrutura, então, que vai ser a questão das rodovias e dos núcleos urbanos, que acabam sendo um efeito negativo nesse cenário, por isso que tem o valor de 1, e aonde não tem essas infraestruturas, então o valor é 5. E aqui ao lado, então, à direita, é o valor final desse índice de qualidade visual, só que eu fui cruzar isso com a posição altitudinal e o campo de visão que os geossítios possuem. Então, aqui é um exemplo do geossítio. Essa cor preta, então, seria o campo de visual que se tem a partir do geossítio. E aí, esse campo visual foi interseccionado com esse índice de qualidade visual, foi feito as médias, e também em função dessas zonas de influência que se tem do campo de visão. Então, tem a zona próxima, que é essa área de impacto visual direto, onde a gente consegue ver o ambiente com riqueza de detalhes e composição visual, que ganhou o maior peso. Depois a zona intermediária, que é onde a gente já não consegue distinguir tão bem os elementos da paisagem. E depois uma zona mais distante, onde a gente só tem uma leitura volumétrica e morfológica da paisagem. Então, esse IQV foi adicionado com a posição longitudinal, o campo de visão, e depois ponderado por esses valores de distância, de visibilidade, para gerar um índice de qualidade visual ponderado, que são... e aí aqui vou apresentar 6 exemplos de novo. Então, o mirante da barragem, da barragem, aqui ele acaba tendo um índice de qualidade visual muito interessante, por isso que ele tem um valor alto, e as escarpas alagadas também. Já o cenário intermediário é o cerro da igreja. Acaba que tem um campo de visual até mais ou menos grande, entretanto, o índice de qualidade visual da paisagem é baixo, principalmente porque não pega tanto a diferenciação do relevo e a questão também do NDDI da vegetação, quanto a vegetação está saudável. Depois a cascata do Moinho acaba não tendo uma grande visibilidade, e isso reflete, então, nos valores alcançados com o IQV, e na intersecção do campo de visão com o IQV. A cascata da Ferreira também tem um campo de visão limitado, e o índice de qualidade visual ali é bem restrito ao geossítio, já o entorno já perde esse valor. E o Passo das Tunas, então, também tem essa questão da visibilidade bem concentrada, e aí, junto ali, ele até tem um pouco de índice de qualidade visual bom, mas o entorno já é bem impactante. Passando esse eixo, então, vem o segundo eixo, que é a questão da análise visual ex situ, dessa dependência da posição geotopográfica, do relevo adjacente e da relação com o observador, principalmente para entender se esses geossítios eles formam cenários na paisagem e deslocalizam da onde a gente está. Aí foi utilizado, então, o método de área de influência visual, e aí, a partir disso, foram definidos pontos dentro dos diagramas de Voronoi, um ponto por quilômetro quadrado. Aí foi sistematizada uma malha hexagonal para ter uma distribuição uniforme, não sendo um sorteio com pontos concentrados, então está bem espalhado, sorteio poderia ser pontos aqui, pontos ali, e não ter essa uniformidade, para conseguir entender essa questão de visibilidade desse ponto. Entretanto, tem algumas limitações nessa metodologia, porque o MDE ele não consegue captar talvez algumas microformas, e também a gente já teve 2 desastres climáticos, né, que esse MDE já não tem esse levantamento. Também aqui o modelo não considera as barreiras visuais, que são as vegetações, as edificações,
ou fatores atmosféricos, e também essa questão da malha regular, por mais que dê essa uniformidade, ela não consegue captar também a heterogeneidade do terreno. Então, aqui para exemplificar essa questão da visibilidade, foram aplicadas para todos os geossítios, dentro do diagrama de Voronoi, e aqui os que se destacaram com maior visibilidade dentro desses diagramas foram o Morro Agudo e o Cerro da Figueira, alcançando valores razoáveis. No cenário intermediário, então, foi o Parque Municipal Natural Monte Grappa e o Mirante da Barragem Dona Francisca, tendo valores intermediários, pelo menos a média do máximo do diagrama de Voronoi. E o Passo das Tunas e a Cascata Ferreira são geossítios que nem dentro do diagrama de Voronoi se consegue ter uma visualização desse geossítio. E aí aqui é um destaque para como se amplia para essa paisagem, porque o Voronoi lá no Morro Agudo ele era 80, e aí quando se abre para a paisagem ele passa a ser de 771 pontos dessa paisagem, assim como o Cerro da Figueira, que de 97 passa para 726 pontos, então sendo bem mais visíveis em outros locais, além do diagrama de Voronoi. E no caso do Mirante Cerro Comprido, que acaba sendo esse ponto aqui, dentro do Voronoi ele não tem um ponto de visibilidade, mas dentro da paisagem ele alcança um valor de 540. E há outros pontos, como o Passo das Tunas e a Cascata da Feira, mesmo sendo zero dentro do Voronoi, na paisagem continua sendo. Diante desses resultados, então, eu vou para o capítulo 6, que é as diretrizes da planejamento e gestão da paisagem. E no caso aqui, é utilizado a análise multivariada para compreender esses sistemas complexos e multidimensionais a partir da análise de correlação, análise de agrupamento e análise de autocorrelação espaciais. Então, primeiramente, aplicando a correlação de Spearman, por conta da presença de assimetrias e violação da normalidade dos dados, a qual não podia ser Pearson. Então, com o Spearman, deu para entender que as 11 variáveis, sendo a nível, com os seus valores, sendo a nível do geossítio ou do diagrama de Voronoi, apresentavam algumas correlações, principalmente a parte de integridade, como modificações antrópicas. Então, quando eu tenho menor esse impacto, eu tenho uma maior integridade. Isso tanto no geossítio como no Voronoi. E a conectividade também, porque eu tenho tanto no núcleo quanto eu tenho no entorno essa conectividade. Então, teve essa correlação bastante forte. Depois, eu passei para a análise de agrupamento dos geossítios, que daí foi com base nos atributos cênicos e estéticos, então com os valores gerados no capítulo 5, para gerar os agrupamentos, para tentar identificar geossítios com alto valor cênico, mas baixa visibilidade, ou áreas visíveis, porém impactadas, ou locais onde tem todas essas características que se combinam positivamente. Aqui no caso, então, foram testados clusters, o número de clusters de 2 a 6, e o que se encontrou foi o 5, com uma melhor legibilidade dentro desses testes. E eu vou apresentar agora. Então, o cluster 1, ele tem 9 geossítios. Eu dei o nome de joias escondidas, porque são belos, mas quase invisíveis. E aí aqui algumas fotos para exemplificar eles e os pontos onde eles estão distribuídos na paisagem. O cluster 2, então, com 5 geossítios, são cartões postais locais, eles são bonitos, mas são moderadamente visíveis. Não tem aquele grande impacto visual ou formam cenários no fundo da paisagem. Depois o cluster 3, com 2 geossítios, são nas zonas apagadas, nem bonito e nem visível, que acabam sendo esses dois pontos do Passo das Tunas e a Cascata Pereira, pontos extremos na paisagem. Depois o cluster 4, com 2 geossítios também, são janelas da paisagem, são medianos em beleza, mas com amplitude. Então, é o Cerro da Figueira aqui, e o Mirante Cerro Comprido, que no diagrama de Voronoi não teve uma grande visibilidade, mas a nível da paisagem sim. E o Cerro da Figueira também, ele se amplia esse valor de visibilidade quando chega à paisagem. E depois o cluster 5, é o Morro Agudo, que ele é muito visível, mas tem uma beleza moderada. E aqui, só para relacionar, então, todos esses geossítios com seus respectivos clusters. E
Por fim, uma última análise, que foi a análise de autocorrelações espaciais, aonde então eu abordo os polígonos de Voronoi, os resultados que foram encontrados para eles, para entender esses clusters e essa organização dos valores encontrados, dos resultados encontrados. No caso aqui é usado a LISA, porque é uma amostra reduzida, são só 19 polígonos, né? Então, aqui exemplificando, 19 polígonos, 19 geossítios, mas foi tanto aplicado o Moran Global e como LISA, e os resultados foram iguais. Então, aqui, para o índice de geodiversidade, índice de integridade de paisagem natural, índice de potencial conectividade da paisagem, os valores altos são esses que se destacam em vermelho, então aqui mais ao centro, e valores baixos aqui ao norte, e aí bate com o que os geossítios já representam lá das Carpas Alagadas e a Cascata da Ferreira. Integridade não deu nenhum resultado, nenhuma associação significativa, e o índice de potência de conectividade da paisagem, então, teve esses altos aqui embaixo, principalmente pela questão de e baixos aqui em cima, porque aqui tem a questão da antroposização, e aqui até tem alguma questão de conseguir conectividade, principalmente por causa dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. E aí depois, o índice de intensidade de notificações só conseguiu esse alto aqui no canto, e aqui o índice de qualidade visual e visibilidade de sítio é a média para o diagrama de Voronoi, então não reflete bastante, não reflete tão bem como os geossítios, seria a média, porque até aqui tem um alto valor da visibilidade de sítio, mas o geossítio lá do Passo das Tunas não tem esse valor, ele é zero. E ainda para fechar, para aprofundar um pouquinho mais e fechar essa análise, foi feita então essa autocorrelação espacial, 10 minutos, tá? Espacial bivariada, então, onde dois critérios foram colocados ao lado e ver se tinha alguma associação. E aí, aqui no caso, foi aplicado para a geodiversidade e conectividade, para a visibilidade e conectividade, que deram o mesmo resultado nesse caso. Então, aqui ao sul, até foi com alto, né? E aí mostra essa questão da geodiversidade e a visibilidade, que tem amplamente, e uma questão de melhor conectividade ecológica. E ao norte, esse uso antrópico intenso e essa baixa conectividade. E já no caso desse mapa aqui, que é a qualidade visual com a conectividade. Então, baixo aqui em cima, essa questão da conectividade ser menor, mais difícil. Aqui são padrões difusos entre qualidade visual e conectividade. E aí as outras áreas tem esse contraste entre essa beleza cênica e a fragilidade ecológica. E aí, acabadas as análises, então, começam as diretrizes, e aqui foram, então, propostas de diretrizes de gestão para os geossítios pelos clusters, então, aqui as joias escondidas, principalmente para essa questão de preservação integral, monitoramento ambiental e qualificação de uma visita controlada para esses locais. O cluster 2, então, cartões postais locais, que daí é essa questão de diretrizes de gestão integrada da paisagem, programas de educação ambiental, o monitoramento das pressões antrópicas também, nesses locais. O cluster 3, então, com as zonas apagadas, aqui seria necessário evitar investimentos turísticos até ter uma requalificação ambiental, essa restauração ecológica e paisagística desse local, e principalmente uma criação de corredores ecológicos, ou pelo menos umas zonas de amortecimento conectando ou valorizando essas áreas que ainda tem e melhorando. O cluster 4, então, a janela da paisagem, aqui até potencializar essas áreas de leitura da paisagem, né, com roteiros e a dinâmica geográfica e ecológica que esses locais têm, a instalação de pontos de interpretação e aí programas de sensibilização. Aqui é uma foto do Cerro da Figueira, mas a visual que se tem no Cerro da Figueira é parecida com o do Mirete Ser Cumprido, então dá para fazer essa leitura da paisagem, né? E aí, por fim, o cluster 5, que é as vitrines neutras, o morro agudo, é também conseguir ter essa uma área que não tenha de buffer, que não tenha interferência agrícola ou antrópica, quer dizer,
e também garantir a conectividade ecológica e também as pressões urbanas, porque ali está bem perto do núcleo urbano de Aguto. Aqui só para mostrar que esses eixos eles trabalham a educação, a conservação, planejamento e turismo, e que pode ter uma aplicabilidade prática a partir das escolas, né, dos gestores do geoparque, né, com essa questão de priorizar esses geossítios com alta fragilidade, usar esses índices para orientar planos de manejo, as prefeituras do setor de urbanismo, principalmente para a parte da conectividade ecológica, porque isso tem que ser um trabalho regional, e também essa questão de cooperativa, Secretaria de Turismo, nessa parte do turismo para desenvolver, e também não tirar o valor a partir de um desenvolvimento econômico através do turismo. Né? Além disso, dessas diretrizes que eu trouxe por cluster, também foram feitas diretrizes para esses clusters de autocorrelação, em função desses critérios. E, além disso, eu trouxe no apêndice F diretrizes que, além do que foi abordado nos capítulos 4, 5 e 6, houve coisas que apareceram no capítulo 2, 3 da revisão teórica, que merecia aparecer aqui com algumas coisas de diretriz: ver, funcionar e conectar, e técnico participativo e normativo. Então, foram algumas sugestões que também foram trabalhadas no Geoparque. Então, capítulo 7, final, considerações finais, contribuições, as limitações e o horizonte dessa estrutura da paisagem. Então, essa dissertação tentou trazer essa integração inovadora entre a arquitetura e ecologia da paisagem, por meio dessa proposta de estrutura da paisagem. Ela se mostra um método replicável, né, a outros geossítios, a outros geoparques, porque tem essa delimitação, o diagrama de Voronoi, que é fácil de fazer, os índices temáticos que podem ser aplicados ou na realidade e especificidades de outros contextos, e as análises multivariadas espaciais, que também são mais ou menos fáceis de aplicar. Mas aí também essa dissertação ela conseguiu fazer essa ampliação da leitura dos geossítios, que é um dos primeiros problemas que eu destaco, que vai além da geodiversidade, e aí considerando valores ecológicos, e simbólicos. E eu espero que ajude ou sirva como subsídios para planejamento e gestão territorial do geoparque aqui, ou como exemplo para outros geoparques, outras áreas protegidas. E aqui só para responder, então, às questões de pesquisas e objetivos. Então, primeiro, eu atendi com essa revisão teórica e metodológica, função da geodiversidade, paisagem e geossítios, que eu defini esses 6 critérios geológicos, ecológicos, cênicos, e que eles foram aplicados então, aos 19 geossítios. O objetivo 2, então, foi essa caracterização dos geossítios a partir desses critérios, a aplicação de SIG, análise estatística, dos diagramas de Voronoi, e aí conseguir ver esses perfis contrastantes entre os geossítios, com maior diversidade, menor conectividade, menor conectividade. Depois, o objetivo 3, essa construção dos índices normalizados, para depois conseguir fazer essa visão do todo, né? E aí ter essa hierarquização dos quais precisam de maior conservação e quais são os pontos de fragilidade. A análise de agrupamentos, então, com a obtenção dos 5 clusters, e aí, por fim, depois, a definição das prioridades de gestão e conservação. As análises estatísticas, Spearman e geoestatística de Lisa bivariado, que ajudam então nesses atributos paisagísticos, responde à questão número 5. E a questão número 6, então, é a elaboração das diretrizes específicas para cada geossítio, também aquelas outras que eu comentei, e tentar essa promoção dessa abordagem integrada com a valoração científica, planejamento espacial e a sensibilização social. E aqui o objetivo geral, então, será essa questão de conseguir caracterizar e valorar a paisagem do Geoparque da Quarta Colônia com base em critérios paisagísticos que compõem a tessitura da paisagem, integrando esses atributos, né? Então, aqui eu respondo, então, eu caracterizo, né, esses 19 geossítios, eu valoro eles com esses índices, eu entrego esses atributos para fazer essas análises e agrupar e hierarquizar com os clusters espacial. Depois eu consigo fazer subsídios de gestão com essas síntese de diretrizes, e aí eu consigo aplicar esse conceito da arquitetura da paisagem ao conseguir articular todas essas dimensões desses sentidos e fazer essas interações entre forma, função
paisagem. Eu não vou repetir aqui das contribuições, porque mais ou menos ficou explícito na minha fala, mas algumas limitações, que foi essa questão da biodiversidade, de conseguir construir um índice para ela, ou a ausência da coleta direta da percepção social, que é alguma coisa que talvez faça muita falta aqui, ou um estudo futuro que pode ajudar a melhorar esse estudo. E também a falta dos geossítios fossilíferos, que são o maior destaque do geoparque, assim, né? E a recomendação dos futuros é realmente trazer essa inclusão da participação social, que é essa metodologia, aprofundar as dimensões ecológicas, que não foi aplicado métricas da paisagem, no caso, poderia ter sido alguma coisa. Talvez aplicar o modelo em outras realidades, outros geoparques que sejam aspirantes ou que já estejam consolidados, ou até para utilizar como monitoramento dos geossítios e como gestão de políticas públicas, né, aqui do território do Geoparque da Quarta Colônia. E também como monitoramento periódico da paisagem. Né? Então, a tessitura aqui da paisagem revelou que esses geossítios são mais do que evidências geológicas, a gente tem esses pontos como vivos, e aí a gente consegue ter essa convergência tanto da natureza, da cultura e da percepção da paisagem. E, então, compreender essa paisagem como uma trama viva, entre forma, função e sentido, e é essencial para reconhecer o verdadeiro valor de geossítios. E aí, com isso, dá para fazer. Ela se torna uma ferramenta que dá para planejar, proteger e experimentar o território de forma integrada. As referências, eu não trouxe as 20 páginas da dissertação aqui, então, obrigado.